Vamos começar hoje a ver a última parte, né, da revisão que estamos fazendo da unidade 1 até a unidade 12. Então, hoje seria a última revisão. Nós vamos pegar a unidade 10, 11 e a última que nós vimos, que foi a 12. Da próxima vez, a gente retoma o que retomamos da parte que nós não tínhamos visto ainda, tá? Seria a unidade 17. Mas na revisão de hoje, na unidade 10, nós vamos falar sobre a voz ativa e voz passiva. Na unidade 11, nós veremos a terceira declinação, quer dizer, veremos novamente. E na unidade 12, os modos verbais, tá? Então, vou compartilhar aí, Johnny. Pode Sim, compartilhar? sim. Desculpa. Eu vou pegar um bloquinho aqui. Pode continuar. Apareceu aí? Sim. É. Ok. Então, elementos de latim, unidade 16, que é a revisão das unidades 10 a 12. Na unidade 10, nós vimos o que é voz ativa e o que é voz passiva. Nesse sentido, é a mesma gramática portuguesa. Então, aqui, ao mesmo tempo que a gente está vendo latim, a gente está fazendo a revisão do português. Sabemos que numa oração, o sujeito é aquele que pratica a ação verbal. Na frase, Maria compra laranjas, nós conhecemos o sujeito perguntando, quem comprou laranjas? Resposta, Maria. Maria, portanto, é o sujeito da oração, tá? Então, Maria pratica a ação verbal, então ela é o sujeito. Quando o sujeito pratica a ação verbal, nós dizemos que o verbo está na voz ativa, tá certo? É o sujeito praticando a ação verbal, voz ativa. Porque vai haver um caso em que o sujeito não pratica, mas sofre a ação verbal, tá? Então, Maria é o sujeito da ação verbal que está numa voz ativa. Ela praticou, ela fez. É simplesmente isso. Mas vejamos essa outra oração. João foi reprovado pelo professor. Quando fazemos a pergunta quem foi reprovado pelo professor, nós temos a resposta, João. Então, João é o sujeito da oração. Mas qual a diferença entre João e Maria? É que João não praticou a ação. João sofreu a ação, tá certo? Ele continua sendo o sujeito da frase, né? Em vez de praticar, ele sofre a ação. No primeiro exemplo, Maria praticou a ação de comprar. Já no segundo exemplo, João não praticou ação alguma, mas sofreu ou recebeu uma ação, que foi ser reprovado. Tá? Ambos são sujeitos, Maria e João. Um pratica e outro sofre. E quando o sujeito sofre uma ação, dizemos que o verbo está na voz passiva. Tá? E quem praticou a ação que João sofreu seria, então, no caso aqui, o professor, dizemos que ele é o agente da passiva. Tá? Não é sujeito, é agente da passiva. O sujeito vai ser sempre quem pratica ou quem sofre, porque o verbo está sempre ligado a essa pessoa. Então, em resumo, se o sujeito pratica a ação, como no caso Maria compra laranja, é voz ativa. Se o sujeito sofre a ação, né, como João foi reprovado, o verbo está na voz passiva. E a pessoa que pratica na voz passiva se chama agente da passiva. Correto? Algum ponto? Está claro aí? Alguma dúvida? Algum ponto a comentar? Não, né? Então tá bom. Então vamos andar. No latim, a gente já sabe, o sujeito vai sempre para o caso Nominativo. nominativo, tá? Faltou um i aqui.
Cristóvão, tem oculto também? Sujeito oculto, não tem? No caso, quando o pronome não está definido, tá? Se chamava sujeito oculto, o pronome não aparece, tá? Mas o tempo verbal diz qual é o sujeito. Por exemplo, fizeram, tá? Então, no latim, todo sujeito vai para o caso nominativo. Então, João e Maria aqui, como em ambas as orações são sujeitos, vão para o caso nominativo. Agora, a pessoa que foi o agente da ação, tá? Na voz passiva, vai para o ablativo. No caso aqui, será o professor. Tá certo? Então, como é que a gente não vai confundir, então, na segundo caso, na segunda oração? João foi reprovado pelo professor. João vai para o nominativo, porque ele é sujeito, e o professor é o agente da passiva. Ele vai para o ablativo. Nós não confundimos, por quê? Porque as terminações serão diferentes. João terá uma terminação e o professor outra terminação. Tá certo? É claro que eu estou falando disso quando a palavra João flexionar, porque há nomes próprios em latim que não flexionam. A gente viu lá, por exemplo, qual foi a palavra que nós vimos da última vez? O nome aí da palavra que ele não flexiona. Então, por exemplo, Jacó flexiona. Vamos supor, Benjamim, seja ele sujeito ou seja ablativo, ele não vai flexionar, tá certo? Então aí não dá para saber, só pelo contexto que a gente vai saber se é a voz passiva ou voz ativa, tá? Então, mais uma coisa, se o agente da passiva for uma pessoa ou um ser animado, o latim acrescenta a preposição a, tá? Por exemplo, o professor, pelo professor, ele vai ter uma preposição. Qual é? Então, vamos ver aqui, se o agente da passiva for uma pessoa ou um ser animado, o latim vai acrescentar a preposição a para o caso de consoante e ab para o caso de vogal, ou se iniciar com H. Se, porém, o agente da passiva for uma coisa ou um ser inanimado, tá? Desculpa. Inanimado. Aqui eu cometi um erro. Inanimado. Tá. Nenhuma preposição será necessária. Tá? Contudo, quando nós traduzirmos, nós sempre colocaremos a preposição, porque quando você traduz a voz passiva para o português, você sempre vai precisar da preposição pelo. Tá? O aluno foi reprovado pelo professor. A carta foi lida pelo destinatário. Sempre você vai precisar dessa preposição quando traduz. Quando vai daqui para lá, você só vai colocar a preposição se for nome próprio ou nome de uma pessoa. Tá? Nós vamos ver o exemplo aqui abaixo. Esse exemplo aqui são todos tirados da gramática de Napoleão Mendes de Almeida. Por exemplo, ele foi envenenado por erva. Erva no latim, que é herba, que é da primeira declinação, ele foi para o ablativo, herba, sem preposição. Está vendo? Herba é o ablativo de herba, herbae. Os habitantes foram sacrificados pela guerra. Guerra aqui vai para o ablativo, que é belo. É o ablativo de bellum, que é uma palavra neutra da segunda declinação. Bellum e belli. O menino foi castigado. De onde vem o bélico, né? Bélico, exato. Eu não sei se tem ligação também, ou se vem do hebraico Belial, quando fala filho de Belial. Não sei. Então é interessante ver essa etimologia, porque fala pessoa propensa à guerra, né? A disputa, a querela, é Belial. Tá? É uma coisa interessante pesquisar. Mas tem semelhança, né? Bellum, bélico e
talvez Belial. Não sei se eu estou falando bobagem, se for, me desculpe. Mas eu vou procurar saber. O menino foi castigado pelo professor a magistro. Por que que pegou a preposição aqui, ab, ou a? Porque começa com consoante. Porque aqui é uma pessoa, tá? É o ablativo de magister. O mundo foi criado por Deus, Adel. Aqui é Deus, tá? No ablativo, Deus, o genitivo é de. Então, pega uma preposição, a. Os campos foram... Desculpa. A porque começa com consoante, né? Consoante, exato. Tá? Mas aqui na segunda a gente tem outro exemplo. Os campos foram salvos pelos amigos, ab, amici. Tá? Ablativo de amigos e. Tá bom? Então, sujeito vai para o nominativo, agente da passiva vai para o ablativo. Por isso é que a gente não vai confundir. Você tem duas pessoas, dois nomes próprios, um vai estar no nominativo e outro vai estar no ablativo. Tá certo? Então, recapitulando. Quando na oração o sujeito pratica uma ação verbal, tá? O verbo vai estar na voz ativa. Quer dizer, o sujeito é ativo. E quando na oração o sujeito sofre uma ação verbal, o verbo vai estar na voz passiva. E quando o verbo está na voz passiva, o agente da passiva, não o sujeito, no latim vai para o ablativo. Ablativo esse que pode vir ou não acompanhado de preposição. É acompanhado de preposição quando for uma pessoa ou um ser animado, né? E não precisa preposição quando é uma coisa. Essa preposição pode ser o a ou o ab, dependendo da palavra que vai acompanhar. Se for consoante, é a puro, e se for vogal ou começar com h, é ab. Tá certo? Tá claro até aí? Uma dúvida? Então, isso nós vimos na unidade 10. Tá? Vamos ver agora o que nós vimos na unidade... Ah, não, vimos mais uma coisa na unidade 10. Nós vimos, já que a gente falou em voz passiva, nós vimos a primeira conjugação passiva. Tá? Voltando um pouco, nós vimos como se conjuga o presente indicativo da primeira conjugação latina, que é do verbo amo, amar, amare. Tá? Nós sabemos que no latim... Boa noite, Irã Long. Seja bem-vinda. Nós sabemos que no latim os verbos são referenciados, são citados na primeira pessoa do indicativo, do presente indicativo. Por exemplo, o verbo amo, que o infinitivo é amare. Já o português faz referência ao verbo citando o infinitivo, tá? Amare. Então, o verbo amo, em português, a gente já sabe que ele é a primeira conjugação, tá certo? E esse verbo vai estar na voz ativa. Amo, amas, amate. Amamos, amates, amante. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, e eles amam. Então, essa é a primeira conjugação latina do presente do indicativo. Bom, em português, quando nós queremos expressar uma ação verbal que o sujeito sofre, nós precisamos usar dois verbos, tá? É o verbo ativo e mais o auxiliar. Por conseguinte, dois verbos. Por exemplo, ele é amado. Nós temos o verbo auxiliar é e o amado, que é o particípio. A casa foi comprada, para mostrar que o verbo está na voz passiva, tá? Então, a gente precisa de dois verbos. O aluno foi reprovado. Sempre nós vamos ter a necessidade de empregar um verbo auxiliar para mostrar uma ação que o sujeito sofreu. Tá bom? Isso é o português. Já no latim, não há essa necessidade, porque o latim, para complicar a nossa vida, ele tem uma forma especial para verbos na voz passiva. É o que se chama conjugação passiva dos verbos. Então, nós aprendemos o verbo amo no presente indicativo na voz ativa, que é eu amo, tu amas, ele ama. Vamos ver, então, esse verbo presente indicativo na voz passiva, na conjugação passiva.
Então, a primeira conjugação presente do indicativo da voz passiva do verbo amo, amare, é amor, ego, quer dizer, eu, né? Tu amares, es amato. Nós amamos, vós amamene e amantur. Quer dizer, eu amo, tu ama, ou seja, eu sou amado, tu és amado, ele é amado. Nós somos amados, vós sois amados e eles são amados. Tá certo? Então, complica um pouquinho mais. Aprende na voz ativa e também vai aprender na voz passiva. Tá? Se nós compararmos, vamos observar para facilitar aqui, vamos comparar os verbos da voz ativa com a voz passiva. Tá? Presente indicativo, sempre. Então, ego amor. Não, perdão, ego amo. O passivo vai ser ego amor. Olha o que mudou. Colocou um R, ele virou voz passiva. Tá? Tu amas, tu amares. Teve uma mudança maior aqui, né? Colocou RI, manteve o S. Is amat, is amatur. Presta atenção na terceira pessoa da voz passiva, que ele é muito, 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 muito usado nos escritos. Significatur, amatur, tá? Datur. Vocês vão ver muito essa forma se vocês forem ler os escritos em latim. Raramente vocês vão ver os outros tempos, as outras pessoas. Amares, amamur, nós somos amados. Amamenim, vós sois amados. Mas vão encontrar muito amantur, que é nós somos amados. Quer dizer, eles amam e amam e amanto. Eles são amados. Tá? Então, um complicadorzinho aqui no estudo do latim, essa história de verbos da voz passiva, mas precisamos pegar. Felizmente, para nós, dentro da nosso ambiente, né, das obras teológicas, nós vamos encontrar mais a primeira e a terceira pessoa terceira pessoa do singular e a terceira do plural. Por exemplo, isto é significado. O latim vai significatur, tá? Então, tais coisas são significadas. Vocês vão encontrar significantur. Se vocês virem ur no final, já sabe que é a voz passiva do verbo, tá vendo? Amatur, amamur, amantur. Cada tempo e cada voz tem uma característica que ajuda a gente a ligar os pontos e entender. Tá bom? Então, só fazendo uma recapitulação. Voz passiva e voz ativa dos verbos. Presente indicativo. Voz ativa. Amo, amas, amat. Amamos, amat, amante. Voz passiva. Amor, amares, amatur. Amamur, amamene, amantur. Quer dizer, eu sou amado, tu és amado, ele é amado. Nós somos amados, vós sois amados e eles são amados. Ou significados e qualquer outro verbo da primeira conjugação segue o mesmo parâmetro. É só substituir aqui a radical, né? E pega a desinência. Essa aqui é a desinência dessa voz. O-S-T, mus, tis e ante, como nós já vimos. Tá? E substitui essa parte aqui, a primeira parte, pelo radical de qualquer outro verbo. Então, isso que nós vimos na 10ª unidade, tá? Foi voz passiva e voz ativa, e vimos a primeira conjugação passiva do verbo amo, amare. Tá bom? Então, isso foi a revisão da 10ª unidade. Ficou alguma dúvida ainda, antes da gente prosseguir? Então, vamos em frente. Quando nós vimos esses pontos lá atrás, quando a gente estava na 10ª unidade, nós falamos sobre outras coisas, né? E foi muita informação, porque a gente veio até a 10ª unidade, a gente viu muita coisa. Mas agora eu fiz um extrato, eu peguei só o essencial de cada unidade. Então, isso aqui que vocês estão vendo
na revisão da unidade 10, é um extrato, é o mais importante. É claro que teve mais alguma outra coisa lá que, por enquanto, não vai fazer diferença para a nossa recapitulação, tá? Então, esse aqui é o essencial. Lá tem mais, o assunto é exposto mais amplamente ou mais extensamente. Vamos ver, então, o que nós vimos na unidade 11. Nós vimos a terceira declinação. Entramos na terceira declinação, como vocês se lembram. Nós já tínhamos visto que as palavras latinas são divididas em declinações, conforme as suas terminações, as suas desinências. E vimos que as palavras do primeiro grupo, da primeira declinação, são aquelas que terminam em A no nominativo, e geralmente são palavras femininas, geralmente, tá? Então, na primeira declinação latina, as palavras terminam em A no nominativo singular. E no genitivo singular termina em ai, tá? São palavras femininas em geral. Por exemplo, rosa, no nominativo, rosae, ou rosé, no genitivo. Regina, reginae, etc. Isso já está visto. Na segunda declinação, vimos depois que nela nós temos as palavras que terminam em us, palavras masculinas, em er, ir e para palavras neutras, tá? Isso sempre no nominativo singular. E no genitivo nós vamos ter terminação em i. Essas palavras da segunda declinação podem ser, então, masculinas, femininas ou neutras. Por exemplo, dominus, i. Dominus é o genitivo, masculino, e i é o, perdão, dominus é o nominativo, masculino, e o i é o genitivo, domini, quer dizer, o senhor e do senhor. Liber e livre, livro do livro. Puer e menino e do menino. E verum e o vero e do vero. Então, esses aqui esses são os grupos de palavras que pertencem à primeira declinação e à segunda declinação, tá? Já na terceira declinação, as palavras não têm tanto um padrão muito claro. As palavras podem ter várias desinências no nominativo singular e elas são de diversos gêneros, masculinas, femininas ou neutras. Mas, no genitivo singular, elas vão ter sempre a terminação em is. Tá? No plural, o genitivo, elas podem terminar em ou ium. Então, este é, portanto, o quadro da terceira declinação. Então, vimos, e estamos revendo agora aqui. Nominativo pode ter várias terminações. Plural termina em es. Por exemplo, fé. Fé em latim é fides. F-I-D-E-S. Tá? Fides, plural, fides. Vocativo, a mesma coisa. Plural também segue. Então, esses casos aqui são semelhantes, não tem dúvida. Agora, genitivo é is, no singular, e ou ium, vai depender de se ela for acompanhada ou seguida de uma vogal, que nós vamos ver isso depois. No dativo vai ter, no singular, i e ibus, no plural. Ablativo vai ser ibus. Acusativo vai ser termina em em e es, no plural. Por exemplo, dia, tá? Em vez de fé, é dias. Tá? Você tem dias, diem, quer dizer, o dia como objeto direto, dias, plural, os dias, e assim por diante. Então, aqui são as terminações da terceira declinação. E depois nós pegamos vários exemplos para declinar. O ideal seria decorar as terminações da primeira, segunda, terceira e quarta declinação e um pouco também da quinta. Mas, se não, vocês sigam sempre essa tabelinha aqui para fazerem a declinação das palavras. Vamos ter um exemplo, então, aqui de palavras da terceira declinação. Por exemplo, rex. Tá? A gente vê no nominativo, ela termina com x. Tá? Ou léo, termina com o. Ou homo, tudo é da terceira declinação. Tá? Por exemplo, rex. Nominativo rex, plural regis. Rex é o rei, né? Vocativo rex, reges, os reis.
Genitivo regis, quer dizer, do rei. E genitivo plural regum, dos reis. Tá? Dativo rege, regibus, quer dizer, para o rei, para os reis. Ablativo rege, regibus, quer dizer, pelo rei ou pelos reis. E acusativo regem, reges, quer dizer, rei quando o rei é objeto direto. A mesma coisa aqui, a palavra Léo segue as mesmas terminações aqui da terceira, de Rex, Leo, Leones, Leo, Leones. Leones, Leonum, Leone, Leonibus, Leone, Leonibus, Leone, Leones. Olha, o acusativo, como sempre, vai ser em no plural, em no singular, es no plural. Você se lembra como era o acusativo da primeira declinação? Como é que é no singular? Da primeira, de rosa, o acusativo. Am. Muito bem. E plural? Os. As. Da segunda declinação, por ser masculino ou neutro, é Os. singular, e os, no plural. E agora, da terceira, a gente tem em, no singular, e es, no plural. Então, por essas vogais, vocês pegam se a palavra da primeira, da segunda, terceira no acusativo. Tá? Por exemplo, Regina, Dominum e Regem, ou am, om, em. Primeira, segunda, terceira. Dê uma olhada depois nos quadros da primeira e segunda declinação e comparem. Vocês vão ver que segue um padrão que ajuda a diferenciar. Uma palavra aqui muito comum, homo, tá? Homo, no caso aqui, ele pode ser traduzido homem ou pode ser traduzido como ser humano, tá? Porque homem, como nós usamos, é vir, varão, tá? Para não haver dúvida, nós traduzimos em português sempre homo, homem, e vir, varão, tá? Algumas pessoas colocam homem sempre do ser humano e colocam vir, homem, mas nós seguimos mais literalmente o latim, deixamos vir, varão, homo, homem, tá? Então, homem, palavra da terceira declinação, o singular é homo, plural homines, tanto no nominativo quanto no vocativo. Depois você tem o genitivo, hominis, quer dizer, do homem, hominum, dos homens, homini, hominibus, quer dizer, para o homem e para os homens, homine, hominibus, quer dizer, pelo homem ou pelos homens, e hominem, homines, o acusativo de, quando é objeto direto, de homem. Tá? Então, por enquanto, é isso que a gente precisa ver da terceira declinação. Tá? São palavras que podem ser masculinas, femininas ou neutras, não tem uma forma definida no nominativo singular, tem várias desinências, mas nos outros casos eles vão seguir aqui essas formas: genitivo is, ou ium, dativo i, ibus, ablativo é, ibus e plural em, es. Tá? Trabalhando com as palavras depois, a gente segue essa tabela, a gente vai pegar melhor. Exemplo das palavras. Então, isso foi o que nós vimos na 11ª unidade. A palavra da terceira declinação. Tá? Primeira, segunda e terceira, eu acho que aí a gente cobre 90% das palavras. Envolve 90%, ou engloba 90% das palavras latinas. Eu calculo que as outras 10% serão da quarta e da quinta declinação, que é bem menos. Então, se vocês pegarem bem primeira e segunda e terceira, já estão resolvida a maior parte da questão nas declinações. Na unidade 12, nós entramos nos modos verbais. Quais são esses modos? Isso aí vale tanto para o português quanto para o latim. Os verbos são classificados em 3 modos. A gente já viu antes vozes, né? Voz ativa e voz passiva. Mas também tem os modos: indicativo, imperativo e subjuntivo. Tá certo? A gente está vendo aqui uma revisão que serve para o português e a gente entra em latim com essa mesma regra aqui.
Verbos no modo indicativo são aqueles em que o verbo exprime uma ação ou um estado certo, um estado real. Por exemplo, tu és paciente, ele corre muito. Nós fizemos amizade por lá. O verbo pode estar no presente, pode estar no passado, né? Ou nós faremos amizade, mas não tem dúvida, é o verbo colocado como uma afirmação certa, tá? É o indicativo. O modo imperativo é aquele em que o verbo exprime uma ordem. Por exemplo, ande direito, recebei nossas saudações, tenhamos cuidados. Aqui tem uma ordem, ou um desejo, né? Em geral, uma ordem. E já o verbo no modo subjuntivo é aquele que ele exprime fatos, estados ou ações considerados incertos, como desejos, suposições, hipóteses. Por exemplo, espero que não cheguemos tarde. É impossível que ele seja... Então, aqui, desculpa, esse espero aqui não está em itálico. Deixa eu tirar isso aqui. É aqui. Cheguemos. É impossível que ele seja tão teimoso. Desejo que tenhamos bons resultados. Então, eu dizer, eu tenho bons resultados, eu tive bons resultados, eu terei bons resultados, é uma afirmação que está no indicativo, porque ela é certa. Não é discutível, não tem dúvida, mas desejo que tenhamos, você já coloca a afirmação num tempo que vai depender. É uma suposição, é uma hipótese, é uma coisa incerta. Então, é isso que caracteriza o subjuntivo. Tá bom? Então, quais são os 3 modos verbais? Indicativo, o verbo que indica uma ação certa, tá? Um estado real, uma coisa que se espera que aconteça. O modo imperativo, uma ordem, e o modo subjuntivo é quando se coloca uma coisa incerta, uma afirmação ou uma ação, um estado incerto, ou como uma suposição ou uma hipótese. Por exemplo, quando você fala, talvez eu vá. Esse vá aí é o subjuntivo. Não é talvez eu vou. Está errado. Porque vou é indicativo. Se você emprega talvez, o verbo vai para o subjuntivo. Tá? Que eu tenha dito isso é verdade. Então, que eu tenha, e não que eu tenho dito, que eu tenho dito isso. É que eu tenha. Se você dissesse que eu tenho, você está usando indicativo com o quê? Que pede o subjuntivo. E é por isso que nas nossas traduções, quando nós usamos aquele que inicial nas frases latinas, no quod, o verbo que vai estar lá vai ser sempre subjuntivo. Tá? Por exemplo, quando fala assim, que o pão signifique o bem, vai ser demonstrado pelas seguintes passagens. Olha qual é a construção dessa frase. O que já indica que o verbo vai para o subjuntivo. Que signifique, está colocando uma proposição, como eu falei aqui outro dia, uma hipótese para ser provada depois. Tá? Que o pão signifique o bem, vai ser provado ou vai ser demonstrado pelas seguintes passagens e assim por diante. E é por isso que na tradução nós respeitamos essa forma dos escritos de Swedenborg, porque ele vai empregar sempre o quod com o subjuntivo para primeiro nos apresentar uma proposição e em seguida mostrar onde aquilo é provado. Tá certo? Ele aceita apresentar uma ideia como uma coisa discutível, tá? Ele vai mostrar a prova. Isso é mais, eu interpreto assim, isso é mais em respeito à inteligência do leitor do que ele simplesmente colocar o pão significa o bem, tá? E ele já afirmou sem dar chance para a pessoa. Espera aí, você está fazendo uma afirmação e você vai provar isso. É uma suposição. Aí ele vai dizer, sim, eu vou provar por isso, por isso. Ao passo que você usar o verbo no indicativo e eliminar o quod inicial, você está quebrando esse estilo, você está perdendo essa característica tão bonita dos escritos de colocar proposições e em seguida a prova, proposições e a prova. Então você anda sem ser imposto, sem receber uma ideia como imposição, uma ideia apresentada
e em seguida ela é provada, tá? Não há, vamos dizer assim, violência na argumentação, porque aceita colocar uma coisa como hipótese para ser discutida. A gente só admite a discussão, a argumentação, quando você tem certeza daquilo que você está dizendo. Então, admite dúvida, questionamento, né? Para você poder provar. Então, quando vocês encontrarem no latim o quod, esperem sempre o verbo no subjuntivo, tá? E, por exemplo, significa que. Tenho, tenha. Ele faz, que ele faça, tá? Eu disse, ou que ele diga. Será sempre o subjuntivo. Isso é uma coisa que o inglês não tem, não pega. O inglês não tem o subjuntivo. Então, eles perdem de ver essa característica nas doutrinas, tá? E aí, já que a gente tem essa facilidade, essa característica em português, a gente deve manter, que é uma riqueza do latim, tá? Eu creio que o espanhol também segue, as gramáticas são gêmeas. O espanhol também tem um subjuntivo, tá? Bom, então o modo subjuntivo é aquele que exprime fatos, estados ou ações consideradas incertas, ou desejos, suposições ou hipóteses. Vamos ver aqui? Vamos colocar lado a lado. Listaremos, então, exemplo desses 3 modos verbais em português. Modo indicativo. Ações ou estados reais ou certos. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. E no verbo ser, eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Indicativo. Aqui está no presente, tá? Não importa se é futuro, se é passado, se é mais que perfeito, o indicativo tem todos esses tempos. Subjuntivo, presente, que são ações ou estados incertos, suposições ou desejos. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. No verbo ser, que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Aqui você já está colocando essa hipótese, um desejo, que isso se torne real ou não. Tá? E o imperativo é taxativo, são ordens. Ama tu, ame você. Amemos nós, amai vós, amem eles ou vocês. E no verbo ser, se tu, seja ele ou seja você. Sejamos nós, sede vós, sejam eles ou sejam vocês, tá? Então, isso aqui é o quê? Modo. Modo verbal. Quantos modos verbais são? 3. Indicativo, estados reais e certos. Imperativo, ordens. Subjuntivo, hipóteses, suposições ou desejos. Tá bom? Tá claro? Alguma dúvida? Então, vamos andar. Pois bem, no latim existem os mesmos modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Vejamos, então, como é o modo subjuntivo em latim dos verbos que nós já vimos, que são os verbos da primeira conjugação, terminados em área no infinitivo, e o verbo sum, verbo ser. Então, latim, indicativo, que expressa estados ou ações ou estados reais ou certos. Já vimos de novo, vamos de novo aqui ver. Ego amo, tu amas, is amat. Nós amamos, vós amat, is amante. Como é o subjuntivo do latim, agora vem a novidade. Ego amem. Olha como é que parece o português, tá vendo? Se você tirar o M, o que fica? Que eu ame, não é? Que tu ames. A mesma coisa em português. Quod is amet. Se você tirar o T, é o português. Que ele ame. Amet. Amemos, se você trocar o U pelo O, é o português. Agora, aqui que tem a diferença, que vós ametis, que o português é amais. E que eles amem. Amente. Português seria o M. O latim é o NT. Então, o próprio som do subjuntivo latim já ajuda a perceber. Quod ego amem, quod tu ames, quod is ament. Quod nós amemos, quod vós ametis, quod it ament.
tá? E aqui é ele, eles, is é ele, o resto é igual, tá? Ego, tu, is, nós, vós, i. O imperativo latim é usado ama tu, amate vós, da primeira, da primeira conjugação. Simples, tá? Ama, amate. Bom, o que a gente tem de novo aqui para pegar? Subjuntivo presente, tá? Ego é amen, ames, amet, amemos, amet, amen. Que vai nos ajudar é comparando com o português aqui. Amen, ame, ames, amet, amemos, ameis, amen. Tá bom? Se você tem dificuldade aqui com o subjuntivo do latim, é porque então você tem dificuldade com o português, porque é praticamente a mesma coisa. Então, dá uma revisada no português que ajuda muito o latim aqui, tá? Assim como o verbo amo, amare, todos os verbos da primeira conjugação latina são conjugados assim, tá? Acrescentando-se a desinência radical. Qual é a desinência? Em na primeira, es na segunda, et na terceira. Emos, etes e ente. Na primeira do plural, segunda do plural e terceira do plural. E no imperativo, é somente a e amate. Tá? E quanto ao verbo ser, sum, tá? Nós temos ego, sum, quer dizer, tu, eu sou, tu és, ele é, né? Ego sum, tu és, is est. Nós somos, vós estes, e sunt. Como é que é o subjuntivo? Quod ego sim, que eu seja. Quod tu sis. Aqui tem um pouco de diferença, né? Quod is sit. Quod nós simos, quod vós sites, quod is sint. Também, assim como eu falei que no caso do verbo da primeira conjugação, na voz passiva, vocês vão encontrar, por exemplo, amator e amantor. Vocês vão encontrar aqui do verbo sum latim muito essa forma aqui, sit, que é seja, ou sint, sejam, tá? Então, quod e sit, que determinada coisa seja. Esse aqui é muito frequente. Menos frequente é quod ig sim e quod tu sis. E também aqui simos e sites. Mais frequentemente vai encontrar isso, sit, verbo no subjuntivo do verbo sum, presente indicativo. E o imperativo? Imperativo só temos es e és tu, tá? Para tu e para ele. E esto, estot. Algumas gramáticas não têm essa forma aqui, eu coloquei porque a gente encontra. E sunt, que eles sejam. Vocês vão encontrar mais estote, tá? Que é sede, sede voz. Tá? Então, com relação a verbos, modos verbais, tá? Indicativo, subjuntivo e imperativo, da primeira conjugação, amo, amar, e do verbo sum, tá? Que eu sou, tu és, ele é, o que eu seja, que tu seja, que ele seja. Sim, sim, sim. Que nós sejamos, que vós sejais, que ele seja. Isso aqui é um pouco diferente do português. Não é tão perto quanto o verbo da primeira conjugação, amar. O verbo sum sai um pouquinho do português aqui. Então, vocês têm que pegar essa forma aqui. Sum, si, sit, simos, sit, sim. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Que nós sejamos, que vós sejais, que ele seja. É só um pouco mais difícil, tá? Mas compensa que no verbo da primeira conjugação é bem fácil, porque é muito perto do português. Agora, só um lembrete. Quando nós traduzimos o verbo sum para o português, devemos levar em conta o contexto. Então, nós devemos empregar uma das 3 acepções do verbo ser em nossa língua, que são ser, estar e haver. Dependendo do contexto, o verbo sum você vai traduzir por é, está ou existe ou há. Por exemplo, luna pulcra est, a lua é bela. Aqui o verbo sum, o verbo ser, ele traduz como ser mesmo, ela é. Mas aqui,
Femina in domo est, a mulher está na casa. Na tradução, você não vai colocar o verbo ser aqui, você vai colocar o verbo estar. Tá? Tem uma diferença que também que o inglês não tem. Você só vai pegar que é na casa pela preposição. Mas o português abre o leque para as três formas. O verbo ser pode ser pode ser estar e pode ser haver. Por exemplo, sum tria genera somniorum. Há 3 gêneros de sonhos. Você não pode colocar são 3 gêneros de sonho, nem estão 3 gêneros de sonhos. Você vai colocar há 3 gêneros de sonhos. É uma decisão que você vai fazer pelo contexto. Tá? Então, o verbo sum pode ser está ou há. Tá bom? Outra coisa que eu falei aqui também é que, quando eu falei do verbo haver, é que em português ele não flexiona com a pessoa, no sentido de existir. Por exemplo, há 10 mulheres na sala, há uma mulher na sala. Houve 10 alunos na sala de aula. Você não vai colocar o veram, tá? Sempre o verbo haver, ele não flexiona em número, tá? O havia uma pessoa só esperando. Havia 1000 pessoas esperando, não importa a quantidade, você vai deixar o verbo haver sempre no singular, tá? Havia e houve, nunca haviam e houveram. A não ser que o verbo haver signifique no sentido de ter, por exemplo, eles tinham recebido, eles haviam recebido, aí sim, aí ele vai estar como verbo auxiliar, de receber. Mas no sentido de existir, ele não flexiona. Tá? Há uma pessoa ou há 1000 pessoas. Havia uma pessoa, havia 1000 pessoas. Houve uma pessoa e houve dezenas. Não importa, ele não é flexionado. Bom, mais um ponto então que nós vimos no 12, completando aqui, nós vimos os modos verbais, indicativo, imperativo e subjuntivo, e vimos semelhança entre o subjuntivo e o indicativo, tá? E vimos essa característica do verbo ser, que na tradução, o verbo sum, ele pode ser, haver ou estar. Gustavo, Tá tira bom? uma dúvida aí. Lá no subjuntivo e no indicativo, necessariamente na oração, os pronomes entram? Eu, tu, ele, Não, nós, não. Só isso que eu não. pensei. A gente coloquei só para facilitar, tá? Ok. O pronome, ele fica implícito, como também no português, tá? Por exemplo, você pode falar sou professor, sou estudante. Você não precisa falar eu sou, como inglês. O inglês é exigido isso. Sempre você vai colocar. O português e o latim está implícito, tá? E outra coisa interessante, por exemplo, algumas outras línguas, por exemplo, o hebraico, o verbo ele tem masculino e feminino. Então, não precisa nem pronome. Se você vai colocar uma forma de verbo, ele já vai dizer se é homem ou se é mulher. Por exemplo, eu bebo. Ele vai falar, se for homem, você fala orrelo. Já sabe que é um homem que está falando, porque uma mulher falaria orrelet. Tá? Se for plural, orlim, quer dizer, homens falando, nós bebemos, e a mulher fala orlote. Tá? Agora, eu não sei se é orrelo, parece que é orrelo mesmo, é beber. Eu já me esqueci. Mas o verbo conjuga-se além do masculino, você também tem a forma feminina do verbo. Isso faz com que desaparece o pronome, né? E uma palavra só já diz se é masculino ou feminino. Então fica uma língua bem condensada, tá? O latim também, o pronome não é exigido. Eu coloquei aqui para a gente fixar, né? Então, na Fixar os oração, por pronomes. exemplo, Na vai oração entrar você assim, pode, por quod exemplo, sint. você pode colocar aqui sint, tria, aqui, sint luminária, uma palavra que um termo que está lá em Gênesis, quando Deus fala haja luminares,
tá? Que age. Só que o verbo sint no latim, ele vai trazido como haver, tá? E lá nessa passagem, os escritos explicam que quando o Senhor criou o Sol e a Lua, ele não colocou o subjuntivo no plural, ele colocou no singular, sit luminaria. Então, no latim, isso aí haveria um erro de concordância, mas explica porque o Sol e a Lua significam duas coisas que são unidas no homem. Então, na hora de traduzir isso, você não pode colocar você tem que explicar lá o que o latim pode colocar o verbo haver flexionando, no português não. Então sempre vai ter haja, né? E não hajam luminares, tá? Mas ali não tem pronome nenhum, é sint. Bom, vamos então entrar no exercício de fixação. Agora, esse exercício de fixação vai pegar um pouco das unidades anteriores e vai pegar essas três últimas que nós vimos, tá certo? Eu coloquei aqui uma tabelinha com todos esses pontos que nós vimos. Eu coloquei aqui, ó, a primeira declinação, tá? Nominativo, singular e plural. Coloquei a segunda declinação, nominativo, singular, plural, vocativo, singular, plural, etc. E a terceira declinação, que nós revisamos hoje, várias declinações nominativas, várias desinências nominativas, no vocativo, tá? E plural, e o genitivo da... Vamos pegar essa... Desculpa. Vamos pegar essa linha aqui do genitivo. Da primeira declinação, genitivo singular, ai. Da segunda declinação, i. Da terceira declinação, is. Tá? Então, isso diferencia. Genitivo plural, arum. Eu mudei uma coisa aqui, peraí. Eu atrapalhei o... Eu estraguei a tabela aqui, peraí. Orum. Norum. E? Tá aqui, nominaram. Vocativo é a mesma coisa ali, né? Peraí. Orum. Eu tô com outro computador, outro teclado aqui. Eu vou ver se eu copio aqui lá por cima. Tá ok, eu vou ver. Depois eu vou pegar aqui, eu vou consertar. Vamos ver o terceira declinação. E depois, pegamos aqui a voz ativa, tá? Presente indicativo. Amo, amas, amas. Pegamos aqui também o imperfeito. A gente tinha esquecido do imperfeito, né? Mas nós fizemos a revisão do imperfeito na unidade anterior, que é eu amava, tu amavas, ele amava. É uma ação que não se completou no passado. Aqui vem, então, a gente se trocar o B pelo V, você tem o imperfeito do português para o latim. Amava, amavas, amava. Amávamos, amavas, amáveis e amavam. E na voz passiva, que vimos revisão hoje, amem, ames, amet, amemos, amet, amet. E na voz passiva, perdão, aqui é a voz ativa. Essas tabelas aqui me confundem. Esse aqui é a voz ativa, tá? Aqui é a voz, eu vou consertar isso aqui antes de distribuir. Aqui que é a voz passiva. Amo, amares, amato, amamo, amamene. Aqui ainda é a voz ativa. Tá? Presente indicativo, sum, es, est, imperfeito, eram, eras, erat, subjuntivo, sim, sites e simos, e imperativo, esto e estot. Vamos ver então aqui, vamos ver, primeira frase aqui da esquerda, mas não, tem que ter cuidado para não estragar a tabela. Vamos ver a primeira frase da esquerda aqui. Amamur a domino.
tá? Aqui eu tenho na tabelinha. Subjuntivo é. É subjuntivo? Amamu. Olha, amamur. Olha a terminação. É voz Nós amamos. Passiva, passiva. passiva, porque eu ia escrever aqui, mas eu não botei aqui em cima. Vamos botar aqui Voz ainda. passiva. Ativa e voz passiva. Entenda que aqui tem uma linha dividindo aqui em cima, tá? Uhum. Então, passiva, amamor. Então, amor, eu sou amado. Amaris, tu és amado. Amator, ele é amado. Amamor, então aqui a gente achou lá. Amamor, como é que a gente traduz? Nós amamos. Como é que a gente traduz? A voz passiva. Nós somos amados. Nós somos amados. Adomino. A? O A já mostra aí que está Um agente da passiva. Pelo Senhor. Pelo Senhor. Nós somos amados pelo Senhor. Adomino. O Senhor aqui está no ablativo, vai para o ablativo. Tá? Segunda declinação. Tá vendo? Ablativo. Ó. Adomino. Ele é o agente da passiva. Essa voz aqui do verbo está na voz passiva. Somos amados. Tá? Adomino pede a preposição, por quê? Porque é uma pessoa. E a preposição tem só um A, porque a frase, o nome seguinte começa com D. Tá? Então, se não começasse com D, seria ab. Tá? Então, adomino. Reginae a poete celebranto. Vamos ver essa? Celebranto. O verbo não é passivo. Começa pelo verbo. Verbo passivo. Terceira né? pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Está ali. Tá certo? Então, aqui, qual é, então, o sujeito? Quem são celebrados? Eles. Qual é o sujeito aqui que está no plural? Porque o verbo já disse que o sujeito vai ter no plural. Eles são. Eles quem? Não tem eles aqui. As rainhas. As rainhas. Aqui, o Reginae. O Reginé. Está vendo? Nominativo plural. As rainhas. Tá? Poetes está no Ablativo. ablativo. Agente da passiva tá? pelos poetas. Isso. Então, poeta é primeira declinação. A poetes está no ablativo. Então, celebranto. Quando você fala celebranto, você tem um verbo na voz passiva. Já disse, ó, você vai ter que procurar um sujeito no plural. A única palavra que tem no plural aqui na frase é reginae, ou reginé. A gente fala reginae para lembrar, fixar o ai. Então, reginae, celebranto, as rainhas são celebradas a poetes, pelos poetas. Tá? Poeta ablativo plural. Tá? Continuando. Vere amici ou amici pauci sunt. A pronúncia desse C é discutível. Tá? Pode ser amici, amici, tem várias linhas de interpretação. A gente não está preocupado com a pronúncia aqui, porque o latim acho que isso é falado no Vaticano. A gente vai, em algumas pessoas lá, nós temos só que ler e, às vezes, escrever. Então, aqui a gente tem qual o verbo? Sempre o verbo é que vai começar a mostrar o caminho. Qual é o verbo? Presente do indicativo, eles são. Presente do indicativo, eles. Aqui, sunt. Então, vamos procurar um sujeito no plural. Qual o sujeito? Olha as palavras. Vere, sujeito que está no plural. Amici, pauci, sunt. Amicus, amici. Aqui, ó. Segunda declinação. Amigos, tá? Plural, amici. Amicus, amici. Tem mais uma palavra que acompanha vere. Lembra que o adjetivo acompanha o sujeito, tá? Então, se o sujeito está no plural, o adjetivo também vai para o plural. Qual é o sujeito? Amici, amicus. Então, o adjetivo que é veres
que é de verum, tá? O que é verum? É palavra, né? Eu sei, mas é que em tradução. Ele é o quê? Verum. A verum é acusativo. Não, verum, ele é neutro, adjetivo neutro. Lembra de bonum? Bônus, bono e bona? Ele é adjetivo neutro, verum, verdadeiro. Tá? Nos escritos, vocês vão encontrar o verum como vero, como substantivo. Lembra que o Andy fala o substantivo adjetivado? O adjetivo substantivado? Porque ele usa o verum, é um adjetivo que ele emprega como substantivo. É o vero e o bonum, o verdadeiro e o bom. Tá? A tradução direta, a gente traduz verdadeiros ou veros. Então, vero está combinando, está concordando com a mice. Se aqui é amigos, aqui é verdadeiros. Tá bom? Vero e amice, os verdadeiros amigos. E aqui, pauce é outra palavra que combina com o amice, tá? Que é o adjetivo que é poucos. Tá vendo como termina igual? Tudo aí, vero e amice, pauce sunt. Os verdadeiros amigos são poucos, tá? Aqui a gente entrou no que a gente já tinha visto também de adjetivo, que sempre vai estar no mesmo caso e no mesmo gênero do substantivo ou do nominativo. A romanis expugnamini. Essa terminação mini mostra que é voz passiva, tá? Está na segunda pessoa do plural. Nós. Tá? É a mesma primeira conjugação, expugnare. Tá? Nós somos amigos. Expugnare, pelos romanos, derrotados. Tá? Pugnar é lutar, expugnar é derrotar. Pelos então, romanos. expugnamini, como é que a gente traduz? Nós somos. Não. Ou mini. Vós. Nós é mur. Vós sois. Né? Então, mini é vós sois. Expugnamini, vós sois derrotados. Derrotados pelos romanos. Pelos romanos. Tá? Romanos é que o agente da passiva. O romano é que os romanos que derrotam. Então, ele vai para o ablativo. Tá? Olha aqui o ablativo da segunda declinação, os. Tá? Perdão. Do neutro aqui, is. Tá? Pócula a serves parantur. Paro é o verbo que a gente já viu, talvez você não se lembre no vocabulário. Paro é preparar. Lembra da frase para bellum? Eles são preparados. Prepara a guerra. Então, paro, paramos, parates. Paro, paras, paramos. Paro, paras, parate. Paramos, parates, parante. Então, parantur está dizendo que olha a terminação, voz. Terceira pessoa do plural. Voz passiva, terceira pessoa do plural, que nós traduzimos são preparados. Ou são preparadas, não é? Vai depender do sujeito. E qual é o sujeito? Sujeito plural, do neutro. Poculum é copo. Aqui a gente não tem o vocabulário, mas o vocabulário está lá quando eu dei a lição. Mas eu estou refrescando, então vocês vão encontrar isso no vocabulário que nós demos. Poculum é copo, neutro. Pocula, copos, no plural. Então, servos, observa como servos aqui, está no ablativo. Pelos servos. Tá vendo? Pelos servos. Os copos são preparados pelos servos. Espera aí. Aquela hora que a tabela estragou aqui, eu vou ter que consertar. Tá, aqui é osa. Pelos servos. Os copos são preparados pelos servos. Apueres, bonis, laudamur. Olha a terminação aqui do passivo, que é da primeira pessoa do plural. Nós
Laudamo é laudo. Lembra? Laudo, laudas, laudat. Laudamos, laudatis, laudante. Somos louvados. Somos louvados por quem? Tá? Aqui, então, que Pelo- o sujeito é nós. Pelos meninos bons. Isso, a pueres bonias. Aqui é a preposição que acompanha o a pueres que está no ablativo. Mundus luna illustratur. Outra voz passiva. Qual pessoa? Ele. Terceira pessoa do singular. Que é ilustro. É o quê? São ilustrados. Iluminar. Iluminados. São Tá. iluminados. Não. É por singular ou plural aqui, iluminar? Singular. Singular, porque se fosse plural seria ilustrantor. Tá? Como é ilustrado, seria iluminado. Então, iluminado. Qual é o verbo? Luna. Não, o verbo é... Luna não é verbo porque esse aqui não está no... Tá? Lua. É o ablativo. A luna é iluminada. Mundus. Tá? O mundo Mundus luna illustratus. O mundo é iluminado pela lua. Pela lua. Lua já é... Não Tá é no uma ablativo pessoa, aqui, ó. lugar, está no ablativo, não precisa da preposição. Exato. Tá? Aqui, ó. Ablativo. Quod it sint modo. Modo é somente, tá? Eu também não é naquela listinha de vocabulário. Modo quer dizer somente. Recipiência quer dizer recipientes, ou recebedores. Como é que fica, então? Vamos ver esse aqui. Por quê? Quod. Quod é o quê? A qual? Não. Quod é o neutro. É que. Que. A qual é quae e o qual é quis. Então, quod. Qual é o sujeito? Esse sujeito aqui. É o pronome eles. Quod e sint. São. Qual é o modo? É indicativo, né? Indicativo e a voz. Perdão, o modo subjuntivo. Subjuntivo. Que eu seja, que tu seja, que ele seja. Que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Que eles sejam. Modo é somente. Que eles sejam somente recipientes. Vitae. Vitae está em qual caso? Está no ablativo. Está no genitivo. Da vida. Da vida. Tá? Que eles sejam somente recipientes da vida. E a frase continua para dar sentido. Tá. Aqui tem só um fragmento da frase. Está falando dos homens. Que os homens sejam somente recipientes da vida, vai ser explicado por isso, isso e isso. Tá? Mas eu estou colocando o exemplo aqui do subjuntivo que é colocado junto com o quod para apresentar uma ideia que vai ser discutida ou vai ser provada adiante. Agora a gente tem aqui outro caso do substantivo concordando com o adjetivo, tá? E aqui nós temos palavras que podem trazer confusão, que a gente vai ter que analisar pelo contexto. Magistrae. Leticiam dante. Vamos pegar então pelo verbo. Vamos começar pelo verbo, tá? Qual é o verbo? Dante. Dante. Qual é a pessoa? Terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural do presente indicativo, que nós traduzimos... Eles dão. Dão. É o verbo dar, né? Dão. Então, a gente tem que procurar um sujeito que está no plural. Tá certo? Leticiam não é. Porque Letícia aqui é um objeto direto. Leticiam está no acusativo. Letícia é alegria. Lembram? Né? Dão alegria. A gente já tem agora duas palavras. Dão alegria. Quem faz isso? Tá? Bonae alumni.
pode ser isso? Boas alunas. Boas alunas, que é plural, que é alumna, plural, alumni. O adjetivo boa vai concordar com o nominativo plural. Agora, magistrae está no dativo. A mestra, a professora, tá? Isso é uma preposição a? Não, mas aqui não tem, aqui não está no ablativo, está no dativo. Olha. Pela professora. Né? Dativo, objeto direto, ele é objeto. Está no dativo aqui. Vai para a posição quando é o ablativo. Tá? Então, boas alunas dão alegria à professora. A professora. Tá? Dante, Letícia. Multorum, malorum, Regina, causa est. Vamos pegar o verbo. Qual é o verbo aí? Verbo sum. És. Segunda pessoa. Tu és. Do singular, do presente indicativo. Como é que a gente traduz? Isso é vocativo aí. Hã? Tem vocativo aí. Exato. Tem vocativo. Por quê? Porque você está dirigindo a uma pessoa, tu. Você está falando com tu. Aqui, tu és. Tá? Tá certo? Então, causa és, quer dizer, tu és a causa. És a causa. Multorum, malorum, está no genitivo. Olha a terminação do genitivo aqui, ó. Plural. Malorum, quer dizer, malum. A gente viu bonum, malum. Dos males. Bonorum, quer dizer, dos bons. Malorum, dos maus. Mas aqui você tem o adjetivo multorum, que é muito, que acompanha o malorum. De muitos males. És a causa. Quem? Olha, entre vírgulas, vai ser uma pessoa que está na... Rainha. Está no singular. És rainha, a causa de muitos males. Ou, rainha, tu és a causa de muitos males. Tanto faz. Você pode colocar rainha aqui, o vocativo, no primeiro, no meio ou no final. Por exemplo, és a causa de muitos males, ó rainha. Tá? Se você quiser, em português, você coloca um O para designar bem o vocativo. Tá? É o vocativo, Regina. Ele é a mesma coisa do nominativo. Ele não é nominativo, por quê? Porque você está dirigindo diretamente a elas, então você está fazendo um apelo a ela. E está entre vírgulas. E tem uma regra, que você nunca põe vírgula entre o sujeito e o quê? Predicado. Objeto predicado, né? O verbo, tá? Auxilium a viro rogator. Vamos ver. Rogo é pedir, suplicar. Rogo. Rogato, então vai ser o quê? Terceira pessoa singular. É pedido, tá? Então, é pedido. O que é pedido? Quem que é pedido? Vai ser o sujeito da frase. Auxilium é a mesma coisa em português. É a palavra neutra, tá? Então, auxílio é pedido por quem? Uma palavra que está no ablativo, que é pelo varão. vir, varão, tá? Cadê o ablativo dele aqui, ó? Viro, tá? Ablativo da segunda declinação. Aqui, quando a gente tem na tabela da segunda declinação que tem o ir, é por causa do varão. Vir, tá? Aí você tem viro, pelo varão. Então, o auxílio foi pedido pelo varão. Essa é a voz passiva. Na voz, discurso direto, na voz ativa, você diria o varão pediu auxílio, mas aqui auxílio foi pedido pelo varão. Ele entrou esse A aí porque é pessoa. Né? É uma pessoa, entra a preposição. Senão tá? não entraria. Exato.
Quod amemus veritatem. Veritas é a palavra da terceira declinação. Cadê aqui a terceira? E o objeto direto é em. A gente não viu aqui que a terceira declinação tem várias terminações? Então, veritas, veritatem. Verdade. Tá? Então, a gente sabe que ela está no acusativo, objeto direto. Tá? Então, aqui é objeto direto. Então, é a verdade. E a continuação da começo da frase, como é que a gente traduz? Que amemos a verdade. Que amemos a verdade. Então, aqui é um desejo, né? Subjuntivo, que amemos... Entra vírgula no que, não? Que amemos a verdade, não. Não. Senão seria vocativo. Não, nem assim. Nem assim. Não, porque aqui nós é o sujeito, que nós amemos a verdade, tá? E verdade é o objeto direto, tá? Que nós amemos a verdade. Homines regibus gratiam dant. Homines regibus gratiam dant. Tem que começar pelo verbo. Vamos ver, dante. Terceira pessoa do plural, indicativo. Indicativo, que é? Eles dão. Vamos pegar aqui outro que está fácil também, o objeto direto. Gracia, graciam. Primeira declinação, acusativo plural. Gracia. Quer dizer, graça. Eles dão graça. Dão graça. Agora, qual é? Então, a gente já viu que tem que ter um sujeito plural. Tá? Qual palavra que está aqui no nominativo? É homines ou é regibus? Olha lá. Terceira declinação, homo, singular, plural, homines. Então, ele é o nominativo, ele é o sujeito. Então, homens, qual é, então, o... Eles dão graças. Eles dão graças, o dativo. Homines, graças dam regibus, aos reis. Olha aqui, ibus. Então, os homens dão graças aos reis. Aos reis. Está vendo? Reis aqui está no dativo, aos reis. Regibus, tá? Homines, plural. Regibus, plural também no dativo. Graça em acusativo. Primeira declinação e dão. Dá. O sujeito começa por homens. Os homens... Se você for pelo verbo, ele já vai te dar a dica aqui, ó. O verbo está no plural, tá certo? O sujeito tem que ser homines, regibus ou gratia. Gratia não pode, porque ele é acusativo. Regibus não pode, porque é dativo plural. Então, tem homines, homens. Às vezes, uma palavra, pela forma, ela pode ser, a terminação dela pode ser uma coisa ou outra. Você vai ter que pegar pelo contexto, tá? Aqui, libris Letitia pueris datur. Agora, aqui na frase aqui em cima, letitiam dant. Então, quando tem letitiam no acusativo, é alegria no acusativo. Ela é objeto direto, tá? Dão alegria. Mas aqui, eu tenho Letícia que não é objeto direto, porque não é leticiam, é leticia, tá? Letícia pode ser nominativo ou pode ser ablativo. Vai depender do verbo. Tá? O verbo aqui é datur, que é voz passiva, terceira pessoa do singular. É dada. Tá? Então, qual é o sujeito da frase? Quem é dada? Letícia, porque então ela é o nominativo singular. Então, alegria é dada, tá? Não pode ser libres, nem pode ser pueris, porque esses dois aqui são plural. Então, dato Letícia, alegria é dada. Ela é o sujeito da frase. Mas o verbo está na voz passiva.
Qual é o agente da passiva? Meninos. Pueres. Libres. É varão, varões. Não, desculpa. Letícia Pueres. Livre, Aos meninos. aos Tá? meninos. E tem outra coisa aqui que é, olha como é que esse verbo aqui, essa palavra, pueres, termina em is, e tanto no dativo quanto no ablativo. Então, as duas palavras aqui, elas se confundem porque elas podem ser, isso aqui pode ser ablativo e dativo, e aqui também pode ser ablativo e dativo. Como é que a gente vai destrinchar isso? Alegria dada pode ser aos livros pelos meninos ou aos meninos pelos livros. Qual que faz mais sentido? Alegria é dada aos meninos pelos livros. Tá? Então, o contexto vai ajudar. Você não vai confundir. Aqui poderia ser ablativo? Não, porque senão livres, tinha que ser ficar no dativo, não faz sentido. Alegria dada aos livros pelos meninos? Não. Então, o correto é alegria dada pelos livros aos meninos. Tá bom? Aqui é um caso que os dois casos são semelhantes, as designações, as desinências são semelhantes, mas o contexto vai dizer a você o que é que faz mais sentido. Aqui, a gente tem um título de um livro em português. Como é que é? Sexto. Verbo. Qual é o verbo? É a terceira, é a segunda pessoa do plural. Primeira pessoa, É a primeira pessoa do plural. Nós é. Do imperfeito. Olha aqui. Nós éramos 6. Éramos 6. Éramos 6, né? Tá? Éramos 6. Bom, vamos ver mais esse aqui, ó. Também é uma frase tirada das doutrinas. Quod I sint qui intelliguntur per actur. Essa aqui não é da primeira declinação, mas a terminação dela já nos diz que é a voz passiva, plural, tá certo? Pessoa. E a gente traduz intelliguntur entendidos, tá? São entendidos. Que eles são entendidos. Que eles são os que são entendidos. Que são. Por Ashur. Que eles são, não, que eles sejam. Sint. Tá? Sint é seja, que é subjuntivo. Que eles, quando sint, sejam os que são entendidos. Mas na tradução, para ficar um português mais fluente, é que eles se entendem. Que eles sejam os que se entendem por Ashur, ou Assíria. Vamos ver só mais essa aqui? E vou deixar a continuação para vocês tentarem resolver, fazer a análise sintática e traduzir. Essa última aqui. Qual o sujeito? Vamos começar pelo sujeito? Nós. Nós, porque o verbo é? Cantemos. Cantemos. E é o subjuntivo, né? Olha aqui, ó. Subjuntivo presente. Que nós amemos, que nós cantemos. Nós Tá? cantemos. Domino está em qual caso? Domino. Pode estar no dativo e pode estar no ablativo. Dominó. Dominó. Tá? Vamos ver qual que vai ser? Deve ser Cantemos dativo. dominó. Para o Senhor. Para ele ficar no ablativo, isso aqui tem que estar no acusativo e vice-versa. Canticum está no acusativo? Sim. Olha ali, tá? Então, cântico, acusativo, objeto direto. Novum concorda com canticum. Então, como é que fica? E domino é o dativo. Que nós cantemos. Aqui está no dativo, domino.
Para o A gente- Senhor, né? Dativo. Tá? Cantemos, Cantemos para o Senhor um cântico novo. isso, cantemos ao Senhor, objeto direto o quê? Um cântico novo, cântico novo. Cantemos ao Senhor, dativo, um cântico novo, objeto direto. Quem canta, canta alguma coisa a alguém, domino. Tá? Bom, eu vou deixar aqui, quod caritas et filis unum faciam, era in via sedis era indome. Todas essas frases seguintes aqui, está bem fácil de pegar, basta que vocês analisem. Pode parecer complexo, pode parecer difícil, mas aqui é como que se fosse consultando a tabela, onde a coisa que tem que fazer é comparar. Tá? Aqui a gente não requer que a gente decore, mas basta comparar as formas semelhantes dos verbos aqui, vão primeiro pelo verbo, tá? Depois olham as palavras em que caso estão, tá? Por exemplo, quod primum caritatis, olha o genitivo, sit, seja, expectare, tá? Visar, ad dominum, ao Senhor, et fugere, mala ut peccata. Que o primeiro da caridade seja visar o Senhor e fugir dos males como pecados. Se vocês seguirem, fazer análise das terminações por essas tabelas aqui, vocês vão fazer, mas tem que ser um exercício, né? Peguem, estudem assim, ó. Secundum caritatis, aqui é genitivo, sit, fazer e uso o próximo. Se tiverem dúvida, tem aquele vocabulário que eu dei lá, que está na unidade 9, tá bom? Aqui a gente tem só mais uma coisinha, só a última aqui, tá bem simples, nós já fizemos ela uma vez. Estote. Qual é a forma desse verbo? O verbo sum, imperativo, plural. Como é que a gente traduz? Estote, verbo ser. Quando manda alguém ser alguma coisa, no plural, como é que a gente fala? Vós mandaste. Né? Não. Se tu, Sim. sede vós. Aqui o estote, imperativo plural, vós. Vós, estote. Tá vendo? Verbo sum, presente indicativo estes, quer dizer, sois. Éreis, sejais, e sede, estote. Então, sede, Vós. ergo é pois. É uma palavra inflexionada. Como é que fica? Bem conhecido, nós já traduzimos Sede, isso. pois, O Eduardo está sem prudente. som. Sede, Isso. pois, Vai. prudente. Ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Exato, como pomba. Como Tá? É fácil. A penúltima. Per. Como é que traduz? Por lavar, Uhum, la palabra uhum. significa, É significado. significado, Significado. mudar os males em Limpar-se. limpar-se. O verbo mundo é limpar. O mundo é limpar-se. Limpar-se dos males e falsos. Tá? Tem mundo, mundos, terminando com U, e tem mundo, que é limpar. Mundo, mundas, mundas. Mudamos. Daí é que vem o oposto, imundo, quer dizer, não limpo. Tá bom? Mas eu vou deixar esses outros aqui e tentem refazer o que a gente fez. Nós fizemos junto aqui essas frases. Encontrem um tempinho nessa semana e tentem fazer um por um, para ir pegando aqui. Aí vocês vão fixando as desinências dos verbos, dos casos, tá? E aí, porque o latim, a tradição latina é isso. A mecânica é essa, é fazer análise sintática o tempo inteiro. Descobrir que pessoa, que tal verbo, tá? Que número, se é singular ou plural, que tempo, que voz, que é passivo ativa, que modo, subjuntivo, indicativo, imperativo, e depois as palavras, qual é a declinação, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira declinação. É um pouco complicado, sim, tá certo? Mas tudo a gente pega e tem condição de fazer, e
No começo tem mais dificuldade, mas o caminho das pedras é esse. É o exercício, tá? Vai chegar um tempo que vocês vão bater o olho e já faz análise rapidamente, já traduz. É que eu estava falando, o inglês é bem mais fácil do que isso, tá? Então, pegando o latim, vocês vão pegar. E outra coisa, e é caminho andado para depois pegar o grego, que o grego também tem as declinações, tá certo? E tem as formas verbais e tem mais um tempo de verbo que é traduzido ou como gerúndio ou como particípio, que é o auristo, tá? Eu nunca estudei grego, estudei por alto só para... Eu uso tabela direto para fazer. Eu não sei grego, então eu uso ferramentas para trabalhar com grego, tá? Mas o latim é um bom caminho para ajudar o grego, no estudo do grego. Bom, alguma dúvida? Tem aí? Algum Comigo comentário? sempre há dúvida. A dúvida é quando vai começar a aula de inglês. Mês que vem, Não, quando vocês quiserem. Se quiser, segunda-feira a gente começa. Ótimo. aí Que hora? Mais tarde ou mais cedo? O Francisco disse que é depois de meia-noite. não. Está cortando aí. Francisco manda mensagem de 3 da manhã, 1 da manhã, não dorme, não. Alguém tentando falar aí, está Aí cortando no direto. outro dia, meio-dia, a gente não acha. É Francisco que está falando? Espera aí. Acho que é. Francisco. Tentando. Estou ouvindo, Está Francisco. congelada a imagem, Francisco. Tira o Tá vídeo, congelado. Francisco. Frozen Map. Então, não. Escreve, então. Congelou. Sumiu. Segunda-feira seria bom, pastor Cristóvão. Qual o horário? À noite para mim, esse 8h30, Francisco. Se quiser ser 9 também, não tem problema. Recording in Faz tempo progress. dele chegar. Recording in progress. 9. Ele entra com 3 celulares. Sim. Pode ser 9, então? Tá 9 bom? às 10? Tá bom. pastor. Tá. Combinado. E na próxima de latim, nós vamos continuar o ponto onde a gente tinha parado. Aproveitem esse material da revisão, tentem recapitular, porque vai depender muito do exercício. A tabela está aí para facilitar bem, tá? Até que vocês peguem a mecânica da coisa, leva um pouquinho de tempo, mas com exercício, com persistência faz. Tudo nessa vida tem que ter persistência, perseverança, né?